Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tá tudo bem também. Bom, imagine você acordar em um determinado dia do mês, talvez no dia 15, pegar o seu celular e ver uma notificação de que você acabou de receber R$500 sem fazer absolutamente nada. Parece um sonho, não é mesmo? É quase como se você tivesse um imóvel alugado e uma vez por mês você recebesse o aluguel desse imóvel. Porém, sem nem ter esse imóvel, e muito menos as dores de cabeça que o imóvel traz. É isso que acontece comigo todos os meses referente a alguns investimentos que eu fiz e que eu irei compartilhar com você aqui no vídeo. Basicamente, eu irei mostrar como você pode também construir essa renda passiva através de alguns investimentos extremamente simples. E eu sei que R$500 não é lá grande coisa, mas como eu disse, isso é referente a alguns investimentos que eu fiz. E mesmo não sendo muito dinheiro, principalmente nos dias de hoje, com tudo tão caro como está, certamente esse valor ajudaria nas suas contas mensais, assim como me ajuda todos os meses. E como você vai aprender aqui, você pode receber bem mais do que isso seguindo o passo a passo que eu irei mostrar nesse vídeo. Mas agora, sem mais delongas, vamos ver aqui quais foram esses investimentos que eu fiz e que me trazem atualmente essa renda passiva de R$500 mensais. E o mais importante, quanto de fato eu precisei investir para receber esse valor mensal. Afinal, essa talvez seja a sua principal dúvida. E como eu falei no comecinho do vídeo, esse valor que eu recebo é quase como se eu tivesse um imóvel alugado. Nesse caso, um imóvel alugado permanentemente. E eu de fato não preciso fazer absolutamente nada além do investimento inicial, que todos os meses eu vou receber algo bem próximo desse valor. E de fato é como se eu tivesse vários imóveis alugados, porque o tipo de investimento que eu irei mencionar agora são os fundos imobiliários. E ao comprar cotas de fundos imobiliários, você basicamente se torna dono ou sócio dos imóveis, pelo menos de uma fração deles. Você pode ser sócio de shopping centers, de galpões logísticos, de grandes prédios de escritórios. Então isso que antes era acessível apenas a grandes investidores, agora pode ser acessado por você, alguém que talvez esteja apenas começando a investir. E aqui, como você consegue ver, essa imagem eu tirei do próprio aplicativo do Banco Inter, que é onde eu tenho esses investimentos em fundos imobiliários. Aqui eu tenho o XPML11, que é um fundo imobiliário, então a sigla de um fundo imobiliário ela vem desse jeito. Eu tenho aqui a quantidade de 205 cotas desse fundo imobiliário. Eu paguei por elas, em média, por cada cota R$ 97,16, o que contabilizou um custo total, um custo médio nessas cotas de R$ 19.917,80. O preço de mercado é de R$ 106,77, ou seja, esse é o preço atual das cotas, caso você fosse investir nesse momento. E nesse caso, eu tive uma valorização, né? Caso eu fosse vender as minhas cotas nesse momento, eu iria ganhar dinheiro também na venda das cotas. É como se fosse um imóvel que eu comprei, se valorizou e eu vendi esse imóvel. Ou se valorizou e nesse caso eu ainda não vendi. Fora isso, eu ainda recebi os dividendos mensais, os aluguéis mensais. E aqui o valor contabilizado total, caso eu fosse vender nesse momento, seria de R$ 21.887,85, que também é o valor que você pagaria caso você investisse nessa mesma quantidade de cotas nesse exato momento. Aqui eu tenho também um outro fundo imobiliário, que é o MXRF11, em uma quantidade de 2.181 cotas, no preço médio, que foi o preço que eu paguei, de R$ 9,17 cada cota. Ele é um fundo de base 10, que nós chamamos, que é um fundo mais barato, né? Um fundo que tem ali um preço por cota em torno de R$10. O custo médio total foi de praticamente R$20 mil aqui, e o preço de mercado nesse momento está em R$ 9,30. O valor total, caso você fosse comprar nesse momento, ou caso eu fosse vender essas cotas, seria de R$ 20.283,30. Ele está também com uma valorização. E outro fundo que eu tenho aqui é o HGBS11, que eu tenho nesse caso uma quantidade de 760 cotas. Ele teve um desdobramento recente, o que significa que ele saiu de uma quantidade menor de cotas para uma quantidade maior de cotas, um valor maior por cota para um valor menor. Nesse caso ele custava em torno de R$180, agora custa em torno de R$18, né? Pelo menos aqui o meu preço médio. E as minhas cotas que antes eram 76, agora são 760 cotas. E isso foi algo bem recente. Mas isso não influencia em nada, não beneficia, nem prejudica em nada, só torna o fundo mais acessível. Então, no pior cenário, é algo bom. E o valor que eu investi foi de R$ 13.847,20 e nesse momento está em R$ 14.926,40. Agora eu vou analisar aqui brevemente esses fundos imobiliários, lembrando que nada do que eu mostrar aqui é de fato uma recomendação de investimentos. O objetivo é simplesmente mostrar para você o quanto eu recebo de aluguéis mensais, de dividendos mensais de alguns fundos imobiliários e outros
outros que eu mencionar aqui também, mas nenhum deles é uma recomendação de investimentos. Então eu já estou aqui no site Funds Explorer, que é basicamente onde eu analiso a maioria dos fundos imobiliários, né? Existem outros sites, mas esse daqui é um site que eu utilizo com bastante frequência. Então aqui nós temos várias informações acerca desse fundo. Primeiramente eu vim aqui nessa lupa e pesquisei o código do fundo, que é o XPML11. Ele é um fundo de shopping centers, ele é o XP Malls. Tem aqui o CNPJ do fundo, o preço dele atual, R$ 106,82 nesse exato momento de gravação do vídeo. Temos aqui o último rendimento, que foi de 92 centavos, o dividend yield em 10,33%. Isso daqui seria basicamente o quanto ele pagou no ano, de forma totalmente líquida, né? Porque os dividendos de fundos imobiliários, esses aluguéis mensais, são isentos de imposto de renda, diferente dos aluguéis que você receberia de um imóvel físico. Então aqui é 10,33% em 12 meses de forma líquida. Aqui nós temos uma informação bem interessante, que é o PVP, é o preço sobre valor patrimonial. Indica se o fundo está sendo negociado com desconto ou com uma supervalorização, né? O contrário de um desconto, se ele estivesse caro, por exemplo. Nesse caso aqui, ele está com um desconto em relação ao seu próprio patrimônio, de quase 10% esse desconto, mesmo com a recente valorização. Então isso é bem interessante. Olhando aqui mais informações, nós temos aqui, por exemplo, o histórico de pagamento de dividendos desse fundo. Se a gente pega um prazo aqui bem grande, você vê que ele historicamente sempre pagou dividendos recorrentemente. Apenas ali na crise do Covid ele teve uma queda porque os shoppings ficaram parados e muitos fundos isentaram os lojistas de pagarem alguma coisa ali nesse período. Mas tirando isso, ele sempre pagou dividendos e dividendos crescentes, né? Isso é bem interessante. Aqui mostra o dividendo em percentual, que gerou em torno de 0,89% nos últimos 12 meses aproximadamente. Aqui nós temos mais informações, você tem os rendimentos anteriores, né? Então você tem a cotação em uma determinada data do mês e o valor em dividendo pago, né? Que gerou aqui em torno de 92 centavos durante bastante tempo. Aqui nós temos outra informação interessante, que é o histórico de valorização ou de desvalorização do fundo. Nos últimos anos ele teve uma boa valorização. Aqui nós temos o histórico do preço desse fundo, né? E aqui embaixo nós temos o histórico do patrimônio dele, né? O valor patrimonial do fundo. Existem outras informações que são até mais relevantes, que nesse caso seria o relatório gerencial. Dentro do relatório gerencial você consegue consultar quais shoppings que ele tem, aqui já mostra, né, de início. Você consegue ver quais ativos ele tem em carteira, se fosse um fundo de galpões logísticos a mesma coisa, se fosse um fundo de papel, que é um fundo que investe em dívidas imobiliárias, você conseguiria também consultar essas informações. Então isso é bem interessante. Por ser um fundo de shopping, ele é um fundo considerado muito seguro e com um dividendo superior a 10% líquido ao ano, ele realmente se encontra como uma excelente oportunidade e ainda com um desconto de quase 10% em relação ao seu valor patrimonial. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui para não passar a ideia de realmente fazer uma análise desse fundo. Mas agora, olhando para o MXRF11, que é o outro fundo que eu tenho na carteira, ele tem aqui um preço por cota nesse exato momento de gravação do vídeo de R$ 9,36. Preço sobre valor patrimonial de 1,01, então ele está praticamente sendo negociado dentro do seu valor patrimonial. Ele é um fundo de papel, ou seja, ele investe em dívidas imobiliárias. Por conta disso, ele naturalmente paga um pouco mais de dividendos. Então ele tem aqui 12,19% de pagamento de proventos nos últimos 12 meses, que é mais ou menos aí 1% ao mês, dá um pouquinho menos do que isso, porque existe um fator composto na rentabilidade. Temos aqui o histórico de pagamento. Se a gente pega aqui o prazo máximo dele, nós temos desde 2016 um pagamento recorrente de dividendos, o que é bem interessante. Ele é um fundo bem antigo já e bem conhecido. E aqui embaixo nós conseguimos ver o relatório gerencial desse fundo. Vamos entrar aqui também. Vamos aqui no relatório gerencial do mês passado, mês de abril. E aqui embaixo nós temos algumas informações. Eu já vou descer para a parte onde nós temos basicamente os CRIs que ele investe, né, que são certificados de recebíveis imobiliários. Então nós já estamos aqui. Basicamente você consegue ver o indexador, quem é o emissor, quem é a securitizadora, né, quem é o devedor. Você consegue ver aqui a periodicidade de pagamento, que todos eles são mensais. E aí tem aqui uma boa parte em IPCA+, o que se beneficia da inflação nesse caso. E aqui é IPCA mais 8, IPCA mais 9, IPCA mais 10, IPCA mais 11, IPCA mais 9. Tem aqui CDI também, né? CDI mais 2, CDI mais 4, CDI mais 1,4. Então nós temos aqui muitos CRIs. Se você for olhar aqui quem é o devedor, você vai encontrar várias empresas de grande porte, várias empresas conhecidas. Outras talvez você não conheça.
Mas aqui nós temos, por exemplo, Grupo Pão de Açúcar, temos aqui a Arena MRV, que é aqui perto de casa. Então nós temos aqui várias empresas, vários devedores conhecidos. O MXRF11 é um fundo de papel conhecido como um fundo high grade, que é um fundo mais seguro, já que existem duas qualificações para fundos de papel, o fundo high grade e o fundo high yield. High yield seria aqueles que pagam altos dividendos, 18%, 19%, e geralmente são fundos mais arriscados. Eu prefiro os fundos high grade, que são fundos mais tranquilos, com devedores mais conhecidos. E agora olhando para o HGBS11, que é o outro fundo que eu tenho aqui, que teve um desdobramento recente, ele tem aqui um preço por cota nesse momento de quase R$20, R$19,62, último dividendo de R$1,60. No último ano, nos últimos 12 meses, ele pagou, referente ao preço da cota atual, 9,96% de dividend yield. Está sendo negociado com um desconto nesse momento, semelhante ao primeiro fundo mencionado, XPML11. Aqui a gente consegue ver o histórico de pagamento de dividendos, e ele sempre pagou. Por ser um fundo de shopping também, né, eu não mencionei, mas ele é um fundo de shopping, você basicamente teve esse período aqui, ali onde os shoppings ficaram fechados, e basicamente o fundo ficou quase sem receita. Mas tirando esse período, ele sempre pagou dividendos, e recentemente mais do que o normal. Então isso é bem interessante, coloca ele como uma boa oportunidade nesse momento. Valor patrimonial relativamente estável, crescendo em alguns períodos. Temos aqui o relatório gerencial dele, vamos olhar aqui, relatório gerencial do mês de abril, mês passado, e aí nós conseguimos ver aqui quais são os imóveis que ele tem. Ele tem excelentes imóveis, boa parte na região sudeste aqui, que seria no estado de São Paulo principalmente, e aqui nós temos diversos shoppings conhecidos, né? Talvez você inclusive visitou ou visita com regularidade alguns desses shoppings. Não vou entrar em detalhes aqui para não parecer que eu estou fazendo alguma análise específica de um fundo imobiliário, para não parecer que é uma recomendação, mas eu recomendo que você estude esses fundos caso você queira de fato investir. E agora, antes de mostrar quanto que eu recebi especificamente de cada um desses fundos imobiliários, para você que gostou desse vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu gostei, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para você sempre ser notificado quando saírem vídeos novos. E eu gosto de lembrar também que eu tenho um grupo de comunicados no WhatsApp, aqui embaixo na descrição do vídeo você consegue entrar nesse grupo, é totalmente gratuito e lá eu mando comunicados, notícias, informações relevantes sobre o nosso mercado financeiro, e eu não mando com tanta frequência assim, é coisa de 1, 2 vezes por semana no máximo, então é bem tranquilo. Então pode ficar despreocupado que eu não vou ficar te enchendo o saco. Mas aqui do XPML11 eu recebi um total de R$ 188,60 referente a essas 205 cotas no último mês, do MXRF11 R$ 196,29 e do HGBS11 R$ 121,60, totalizando R$ 506,49. Lembrando que esses não são todos os fundos imobiliários que eu tenho, somente o que dá o valor de R$ 500 ou algo aproximado a isso. O valor que eu investi, que eu tive que desembolsar para receber esses R$ 506 nesses fundos imobiliários foi de R$ 53.764,77. E a rentabilidade mensal em cima desse valor, né, eu investi R$ 53.764,77 e recebi R$ 506,49. Em percentual, isso deu 0,94% ao mês. Nesse caso, no mês passado, pode ser que o valor varie um pouquinho para mais, um pouquinho para menos nos meses seguintes. O valor que você teria que desembolsar nesse momento para comprar esses mesmos fundos imobiliários na mesma quantidade, receber esse mesmo valor, seria de R$ 57.097,55, e a sua rentabilidade mensal em porcentagem, já líquida de qualquer coisa, seria de 0,89% ao mês. Agora eu vou te mostrar uma planilha com alguns outros fundos imobiliários, como que você poderia fazer para aumentar o valor recebido em dividendos, em aluguéis mensais. Basicamente aqui eu selecionei 3 fundos imobiliários, também não são recomendações de investimento, são apenas fundos considerados bons, aí, recomendados por várias casas de análise, mas é importante você fazer sua análise própria deles. Então nós temos aí o BTLG11, que é um fundo de galpões logísticos, VGHF11, que é um fundo considerado híbrido, ele investe em várias coisas diferentes. Temos aqui o GARI11, que é um fundo também ali que investe em imóveis industriais, galpões logísticos. Nesse caso, o rendimento por cota deles é do BTLG11, ele é um fundo custando aí R$100, você recebe 78 centavos em média de dividendos mensais. O VGHF11, 9 centavos, ele é um fundo bem mais baratinho, de R$ 7,68 você já consegue comprar uma cota. Temos aí o GARI11 pagando 8 centavos de dividendos em cima de R$ 8,87, que é o valor atual da cota. E aqui, como você consegue ver, nós temos aqui um valor investido de R$ 18.568 no BTLG11,
11, R$ 16.512 no VGHF11, R$ 18.006 no GARI11, totalizando R$ 53.086. E considerando esses fundos imobiliários, isso já seria o suficiente para resultar aqui em R$ 500 de rendimentos mensais. De cada um desses fundos, no BTLG11, você investindo R$ 18.568, receberia R$ 144 mensais. No VGHF11, investindo R$ 16.512, você receberia R$ 193 mensais. E investindo aqui R$ 18.000 no GARI11, você receberia R$ 162 mensais, totalizando os R$ 500 aqui. Agora, qual que é a ideia dos fundos imobiliários? É você já pegar um grande valor e investir? Na verdade, não. Se você, por exemplo, compra aqui 5 cotas desse fundo imobiliário, compra desse outro aqui, por exemplo, 100 cotas, 10 cotas do VGHF11 e 10 cotas do GARI11, você já vai estar recebendo aí um valor de R$ 5,60. Pô, Marco, mas é muito pouco. Sim, mas você desembolsou apenas R$ 667. Talvez esse seja o seu aporte do primeiro mês. No segundo mês, você investe um pouquinho mais. Então você vai lá, 20 cotas que você vai ter ao todo, né? Não é o que você vai investir agora. E o valor vai somando. No primeiro mês, você recebeu R$ 5,60. No segundo vai ser R$ 11,20. E se você continuar aportando, vai chegar uma hora onde você vai ter 1.000 cotas desse fundo, onde você vai ter aqui 1.200 cotas desse outro e você vai ter 150 cotas desse outro fundo aqui. Aí você já vai estar recebendo R$ 305 mensais. E aí você continua fazendo esse processo, inclusive reinvestindo esse dividendo. Então, se antes você investia 600, agora você investe 600 mais os 305 reais, então você investe 905 reais. E isso vai aumentando, é um efeito bola de neve que vai acontecendo. E assim você vai tendo cada vez mais rendimentos recebidos. Quanto mais você recebe de rendimentos, mais você investe. Quanto mais você investe, mais você recebe de rendimentos. E assim sucessivamente. Mais você investe, mais você recebe de rendimentos, mais você investe, mais você recebe de rendimentos. Vai chegar uma hora que você vai ter aqui 300 cotas desse fundo, 2.500 cotas desse, 2.500 cotas desse. Olha só, você já vai estar recebendo R$ 659 mensais. Naturalmente, você vai ter outros fundos imobiliários também, mas aqui eu não vou fazer com outros fundos. Você vai ter aí, por exemplo, 3.000 desse daqui, 3.000 desse outro. Vai ter aqui, por exemplo, 350 cotas desse outro aqui, R$ 783 mensais. Aí 5.000 cotas desse daqui, depois de algum tempo. Lembrando que tudo isso começou com os primeiros aportes de 200, 300, 400, 500 reais mensais. Eu comecei a investir não por fundos imobiliários, mas no início eu comecei a investir com 200 reais mensais. E aí eu fui estruturando uma carteira de investimentos, investindo em ações, investindo em renda fixa, investindo no exterior, investindo em criptoativos. Fui diversificando a minha carteira de investimentos. E depois de 7 anos eu recebo mais de R$ 3.500 mensais. Na verdade, dá até bem mais do que 3.500 se eu distribuísse em apenas investimentos que pagassem dividendos. Então a verdade é que tudo isso começa de algum lugar. Eu comecei com 200 reais mensais e hoje recebo milhares de reais mensalmente dos meus investimentos. Eu utilizo esse dinheiro? No momento não. No momento eu apenas reinvisto esse dinheiro. Então ele contribui para os novos aportes, o que acelera ainda mais esse efeito bola de neve. E aí vai chegar um momento onde você vai estar recebendo talvez um valor que você já considera suficiente para você viver de renda, por exemplo. Então você vai estar aí recebendo R$ 2.400. Vamos supor que hoje você receba de salário R$ 1.500, um salário mínimo, por exemplo. Se você recebesse R$ 2.500 apenas de investimento, isso seria uma grande contribuição para você. E em algum momento você estaria recebendo, por exemplo, bem mais do que isso. Vamos colocar aqui como um exemplo, um valor depois de muitos anos onde você já está recebendo mais de R$ 5.000 mensais. Se você antes vivia com R$ 2.000, R$ 3.000, você pode continuar com o mesmo custo de vida se você quiser, ou você pode elevar um pouquinho o seu custo de vida, lembrando que é sempre interessante deixar um pouco de dinheiro para compor novamente, para crescer esse bolo, para crescer o seu patrimônio e principalmente para corrigir a inflação que acaba pegando todos os meses um pedacinho do seu dinheiro de certa forma, né? Não pega literalmente, mas pega do seu poder de compra. As coisas ficam mais caras, por isso nós temos que aumentar o patrimônio todos os meses. E eu espero que esse vídeo tenha incentivado você a começar a investir, caso você ainda não invista em fundos imobiliários ou então em outros investimentos, se você não investe em absolutamente nada. Eu espero que esse vídeo tenha te motivado a pelo menos começar a investir
investir o seu dinheiro. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder. Não esqueça de entrar no nosso grupo de comunicados no WhatsApp, deixa seu gostei aqui no vídeo se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho. Com isso eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo.